Nascido com um olho capaz de ver status que nem no videogame, nosso protagonista decide reunir guerreiros poderosos para evitar uma grande guerra. O anime começa nos apresentando um monte de gente em um enterro. E bem, esse enterro aqui era simplesmente do pai do nosso protagonista. Daí nosso protagonista fala que vai ser um mestre da casa. Daí voltamos pro passado e vemos que nosso protagonista é aquele típico cara que simplesmente trabalhava muito e quando chegava em casa gastava seu tempo jogando. E nisso ele acaba sentindo uma dor no peito e vai de Vasco. Porém, como o anime precisa continuar, ele reencarna em outro mundo como um bebê. E bem, o nome do nosso prota se chama Ars Lovent. E mano, esse anime aqui tem muito nome difícil, então podem ir se acostumando. E bem, a sorte do nosso protagonista é que ele acabou nascendo em uma casa de ricos. E bem, ele nasceu com um poder incrível, onde ele consegue ver os status através de seu olho. Esses status aqui funcionam como um videogame. Ele consegue ver se a pessoa é boa em magia ou em qualquer outras coisas. Só que esse poder aqui ele não consegue usar nele mesmo. E bem, daí vemos a família dele e esse aqui é o pai dele que vai de F lá no começo do anime. Bom, daí vemos eles estudando e vemos que naquele continente estava tendo várias e várias revoltas. Bom, e ele estava com medo de acontecer uma guerra, já que o povo dele não tinha poder o bastante para sobreviver. Bom, pensando nisso, ele decide passear pela cidade e ver as pessoas. Nisso ele acaba olhando os status de todo mundo, até que ele acaba se cansando. E nisso ele vê uma pessoa. Essa pessoa estava sendo expulsa de uma casa e ele era um mendigo. Bom, esse mendigo era chamado de Malcano. E esse tipo de Malcano é simplesmente pessoas que vinham de outro continente. E as pessoas simplesmente faziam bullying com essas pessoas. E bem, daí todo mundo começa a desprezar esse mendigo até que o As decide dar um pão para ele. E bem, todo mundo ali se impressiona. Daí ele decide usar o seu olho para poder ver os status daquele cara. E ele vê que ele seria um grande espadachim, tinha um talento enorme. Bom, assim que o As vê que ele seria um grande talento, ele simplesmente chama ele para ser seu servo. Obviamente o moleque recusa, porém ele oferece comida e o moleque aceita na hora. E quando ele chega na casa do As, todo mundo começa a tratar ele mal. Porém o As bota o pau na mesa e manda geral respeitar o moleque. Meu Deus, eu não sei porque eu escrevi isso aqui no roteiro. Bom, daí ele apresenta o servo pro pai dele e o pai dele acaba ficando com um preconceito também, mas decide testar as habilidades do servo. Se ele acertasse apenas um golpe no pai do As, ele ficaria ali, senão ele iria embora. Daí finalmente descobrimos o nome do mendigo e o nome dele é Rientes. E bom, daí a briga começa e o Rientes acaba sofrendo bastante para poder acertar esse golpe. Porém, tudo dá certo porque ele acaba acertando um golpe no pai do As. Daí o As chega perto e o pai dele acaba elogiando ele. E no final do episódio vemos o Rientes se ajoelhando e diz que vai ser leal ao As. O As ele acaba falando que está mais perto de conseguir construir um grupo poderoso. E assim termina esse primeiro episódio. O segundo episódio se inicia com Rientes treinando e aprendendo algumas coisas. Daí descobrimos que aquele continente tinha tantas brigas, simplesmente uma criança estava governando aquele continente. O problema não era nem essa criança simplesmente governar, e sim que outras pessoas estavam manipulando ele. E nisso ele pergunta para o Ents qual era o local mais provável de acontecer uma guerra, e o Ents fala que era no local que eles estavam, já que tinha um rei que tinha 2 filhos, e eles iriam brigar pelo trono logo, sem que o rei fosse de Vasco. E bem, o As pensa rápido e fala para eles começarem a procurar outra pessoa forte, e então eles vão. Daí eles acabam encontrando o pai dele no caminho e o pai dele fala para eles buscarem alguém forte em magia, já que um mago pode mudar muito o ritmo de uma batalha. E então com isso em mente o As decide ir. Bem, eles passam o dia todo na cidade e não conseguem encontrar ninguém. Daí o As decide comprar um doce e acaba sendo roubado. Eles acabam indo atrás desse ladrão, e eu nem preciso dizer que esse ladrão aqui simplesmente é o gênio da magia que eles estão precisando. Basicamente é uma mulher, e essa mina, o As até tenta chamar ela, porém ela recusa, já que ela tinha que cuidar de uns órfãos. Daí o As entende que ela tem que cuidar desses órfãos e fala que vai criar uma cidade onde todos possam viver bem. Então o tempo se passa e o As acaba vendo os mesmos órfãos correndo pela cidade. E eles falam que a ladra tinha sido capturada. E bem, o nome dessa ladra simplesmente era Charlotte. E ela tinha sido capturada por uns caras que compraram ela como escrava. Porém, ela acabou conseguindo fugir. E foi quando ela conseguiu encontrar esses órfãos para poder cuidar deles. E nisso vemos um pouquinho mais do passado da Charlotte, onde ela sempre foi uma mendiga e teve que aprender a roubar para sobreviver. Nem eu sei porque eu tô falando desse passado dela, porque não ajuda em nada na trama. Bom, daí voltamos pro presente e ela estava sendo agredida, até que o Rientes aparece e acaba salvando ela, junto com o As. Daí o As começa a dizer um discurso e simplesmente a Charlotte
começa a chorar. E nisso o Rientes também se motiva e acaba dando um pau nos caras que estavam ali. E nisso eu nem preciso dizer que eles acabam conseguindo resgatar ela. E no final desse episódio ela acaba aceitando ir com eles. Porém, assim como o Rientes, ela teria que passar em um teste surpresa. E eu nem preciso dizer também que ela simplesmente passa nesse teste com uma magia incrível. Daí no final do episódio ela acaba se despedindo das crianças e prometendo ajudar eles com o salário dela. E bem, o episódio 4 já começa com um time skip de 3 anos, onde a Charlotte acabou vencendo algumas guerras e ganhando um grande título por isso como maga. Nesses 3 anos também, o Asa acabou ganhando um irmão e uma irmã. Aí vemos nos pensamentos dele e ele fala que espera que eles sejam bem fortes para poder ajudar na família. E é incrível como esse cara só pensa em força. E bem, daí o Rienz aparece dizendo que achou 3 irmãos caçadores que são bem poderosos. Então os 3 juntos decidem ir para olhar a força desses dois, se é tudo isso mesmo. E logo de cara, assim que o Asa usa o olho, ele vê que eles têm um talento incrível. E decide recrutar os 3. Os 2 primeiros aceitam de boa, o pai deles até deixa, porém o terceiro, que tinha uma grande inteligência, acaba recusando por ter simplesmente medo. O nome desse personagem se chama Rosel. Aí como nos outros episódios, o Asa acaba fazendo alguma chantagem para ele. Nessa chantagem ele fala que lá vai ter vários livros para ele ler. Nisso ele acaba aceitando ir, mas não para ficar lá, e sim para poder ler os livros. E bem, daí ele decide ler todos os livros que tem ali. E nisso acaba passando o dia inteiro lá na mansão do Aço. Isso descobrimos uma grande informação, que simplesmente esse moleque aqui, ele não sabia ler. Por ser tão inteligente, quando a mãe dele lia para ele, ele simplesmente conseguiu decorar cada parte. E detalhe, ele não tinha nenhum ano direito. E nisso o Asa acaba convencendo ele poder ficar, já que os 2 irmãos tinham aceitado, e no final ele acaba aceitando. Porém, ainda faltava convencer o pai dele. E nisso ele faz uma armadilha para poder capturar alguns javalis para o pai dele ter o que comer. E eu nem preciso dizer que o pai dele simplesmente aceita ele ser servo do Aço. E assim se encerra esse episódio junto com esse vídeo. É isso e falou!